Seus mimadinhos, vocês pensaram que eu não ia falar nada, né? Seus tomadores de Danone no Kids Club do Resort. Como vocês estão? Tudo bem? Tá começando mais um Só Agentes Cash. E a minha convidada, internacionalmente, hoje, importamos ela lá de Portugal, diretamente de Portugal. Eu tô aqui com a Bruninha Santos, da Star Travel. Como que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Então quer dizer que você tava lá em Portugal, só veio para gravar o podcast. Só pro podcast, foi assim, um bate e volta. Nós vamos falar dessa sua história aí, como que é. E a Bruninha, ela tem um trabalho muito particular que vocês vão entender ao longo desse bate-papo. E eu digo para vocês que você conta nos dedos de uma mão as agências do Brasil que tem essa expertise que ela tem de realizar esses projetos. Fique até o final que você vai saber no programa do Negrini e João Kleber. Bruninha, me diz uma coisa, você é uma pessoa que está relativamente nova no turismo, né? Sim. Como que o turismo entrou na sua vida? Como que você entendeu que você ia trabalhar? Conta um pouquinho da sua história de forma resumida, o que você formou, enfim, só para o pessoal que não te conhece, conhecer você um pouquinho e até chegando nos dias de hoje. Eu acho que o turismo entrou na minha vida, acho que vendendo viagem antes de vender viagem, antes de ser agente de viagem. Então, eu trabalhei por muito tempo em veículo de comunicação, sou formada em rádio e televisão, então não tem nada a ver ali. Mas na empresa que eu trabalhava, uma das empresas que eu trabalhei, tinha sempre viagens de incentivo, viagens para levar cliente, para relacionamento. E a gente tinha alguns projetos que envolviam a venda de mídia em si, junto com a venda de viagem. E todos os projetos que a gente fez nesse sentido, eu tive venda de patrocínio. Então, desde que eu era trainee até que eu era sênior, todos os projetos eu tive venda. Então, eu comecei a olhar para, poxa, talvez eu consiga trabalhar com venda de viagem também. Então, isso foi martelando na minha cabeça, foi um processo de, acho que uns 8, 9 anos pensando nessa possibilidade, mas ali só pensando, até que realmente a vida deu uma virada. Na verdade, a gente deu uma virada na vida, e aí realmente fui trabalhar como agente de viagem. Tá. E você hoje mora em que lugar que você mora? Eu moro em Caldas da Rainha, fica perto de Óbidos, uma horinha de Lisboa. Então, e eu imagino que você more lá hoje por conta dos projetos que você realiza dentro da tua agência de viagem, que a gente vai falar daqui a pouco, é isso? Sim, também. Ajuda muito estar ali mais perto da Europa, porque a gente tem muito projeto para lá, trabalha muito com a Europa de forma geral, tem um pouco mais facilidade de malha aérea, né? Então, a gente fica ali, que fica mais fácil de trabalhar esse tipo de projeto. E aí você tá lá também, pastelzinho de Belém, se bem que pastelzinho de Belém é só em Belém, né? Tem essa aí também, é só em Belém, mas tem pastel de nata no país inteiro, então tá ótimo também. Depois que você toma 2 cervejas, qualquer pastel Cerveja não, né? Vai para Portugal, tem que ser vinho, tem que ser vinho né? português. É verdade. Bons rótulos, né? Sim. Então vamos falar um pouquinho da Star Travel, né? Porque o pessoal tá curioso aqui. O que a Star Travel faz hoje? Qual que é o core business? Onde que a Star Travel domina? Claro que é uma agência normal que vende qualquer tipo de produto, mas tem um nicho aí. Acho que como eu falei, eu entrei nessa história de viagem vendendo projetos, né, de mídia, principalmente, que envolviam viagem. Então, o que eu sabia quando eu comecei a trabalhar com viagem é o que o cliente do outro lado que trabalha com eventos precisa na entrega no ponto final ali. Como cliente, então eu tinha experiência do outro lado. Então, a Star nasceu nessa intenção de entregar tudo que uma agência de viagem entrega numa viagem de experiência, principalmente. Tá. A gente foca muito em grandes eventos, principalmente grandes eventos esportivos. Eventos esportivos. Sim. E a ideia é essa, é conseguir entregar tudo que o cliente precisa, o cliente empresa, né, precisa ali para chegar na viagem e simplesmente aproveitar aquele momento super importante de relacionamento com os clientes deles durante a viagem. Então, a gente entrega aéreo, seguro, hotel, tudo que envolve a viagem em si, mas a gente também entrega tickets de eventos especiais, onde tem comes e bebes antes, onde tem todo um processo antes do jogo e depois do jogo. A gente também entrega tudo que o cliente precisar ali efetivamente durante a viagem, de agendar restaurante, de ter um suporte real 24 horas durante o período que ele está viajando. Porque eu imagino que essas viagens, elas são viagens muito caras. Sim. Onde vamos falar de viagem de incentivo. E quem está bancando essa história, quem está pagando isso, quer fazer muita ativação com o cliente. Então, eu imagino que eles devem te pedir um lounge especial, uma camisa especial,
um after especial, deve ter muito isso, né? Sim, eles estão ali para fazer relacionamento. Entendi. Então, o nosso trabalho é deixar que eles façam só o relacionamento, que eles não precisem pensar que horas que o transfer vai chegar, se o transfer vai chegar, que eles não precisem pensar em mais nada além de estar ali com o cliente, viver aquela experiência junto com o cliente, aí tanto para os clientes deles, né, quanto para eles mesmo, viver uma final de Champions é uma experiência inesquecível para qualquer um. Então, eles estão ali vivendo mesmo de verdade, sem preocupação de precisar produzir a viagem durante a viagem. Você falou da final da Champions, né? Esse é o seu próximo projeto, né? Que você vai entregar aí. Sim. Você está indo para lá. Nosso podcast vai pro ar na quinta-feira. Então, domingo você está viajando. Para onde você está viajando? Para entregar o quê? A gente está indo para a final da Champions, para entregar ali em Munique. Provavelmente, quando sair o podcast, a gente já vai ter feito a entrega. Eu acho que não, que esse já vai sair mais rápido. É? Eu quero aproveitar essa final aí para. Ah, legal. E vai ser a final mesmo. Você tá cuidando de um grupo de operação de um grande cliente que está mandando um grupo para lá. Isso. É a nossa terceira final de Champions. Então, a gente já trabalhou a final do ano passado, que foi Londres, e ano retrasado, que foi Istambul. E agora a gente está entregando em Munique. Vai ser bem legal. Que bacana, que bacana. E diz uma coisa, assim, uma curiosidade aqui. Quanto que custa hoje E aí eu quero entender também esse lance que você falou que você trabalha com experiência. Sim. Né? E eu acho que é Hospitality que fala? Isso. Me fala assim, mais ou menos, quanto custa uma final hoje de Champions e qual que é a diferença desses ingressos, dessa experiência que você entrega? Os ingressos de Hospitality hoje mesmo, no dia de hoje, deve estar custando na faixa dos 6.900 euros mais taxas e impostos. Caraca, deixa eu ver. Cada um. Mas, comprando com um pouco mais de antecedência, a gente consegue diminuir aí uns 5% desse valor. Nossa, tudo isso. Nossa, então, agora ficou bom. Mas é um ingresso que entrega toda uma experiência, né? Você tem, dependendo, a partir de 4 ingressos comprados de Hospitality, você tem direito a estacionamento. Você chega 4 horas ou 3 horas, dependendo do evento, antes no estádio. Então, tem um espaço reservado, uma área VIP, com comes e bebes, com atração, com show, com todo um suporte diferente. São os melhores lugares do estádio, reservados para os ingressos do Hospitality. Depois do jogo, para não ficar naquela bagunça de ir embora todo mundo junto, tem mais 1 hora de comes e bebes e espaço reservado. Nossa, esse então, é um ingresso. É super VIP mesmo, vale o preço para quem tem então ali. Então vai, 7 mil com taxas, uns 7,5 vezes 7. O euro tá 7? Né? 6,5, mais ou menos. 6,5? Então vamos, vai, só para ficar um pouquinho mais barato. 7.500 vezes 6,5. É alto. Aí, ó, se você quiser assistir a final da Champions no domingo... Quer falar comigo, producer? Não? Desculpa. Se você quiser assistir o final da Champions no domingo, é só você ligar para Bruninha, faz um Pix de 48.750. Não, faz um pouquinho mais, porque daí tem aéreo, hotel, seguro, tem toda a estrutura da viagem. Vou aumentar um pouquinho. Não, mas agora a gente vai lançar a Star Travel Operadora. Você está vendendo para os agentes de viagem. Então, eles já fazem isso, você só vai cuidar do ingresso, do transfer. Cinquentão, só para você assistir aquelas 2 horinhas... Não, porque abre 4 horas antes, tem mais 1 hora depois. Não diminui o negócio, né, Guilherme? Nossa, 48 mil reais, cara. Mas eu vou te contar também por que eu trabalho com ingresso só de Hospitality. Porque além de toda a experiência, a gente, como agente de viagem, consegue comprar um ingresso que a gente tem a garantia da entrega do ingresso ali na ponta, que a gente tem certeza que vai ser feito sem problema nenhum, porque eu acho que é muito importante para a gente ter a certeza do que a gente está entregando para o nosso cliente. Então, ali, além de toda a experiência, a gente tem um ingresso seguro, comprado direto com cada produtor. Você compra direto com eles? Sim. Tipo esse da Champions. Você compra direto com a UEFA, né? Copa do Mundo direto com a FIFA, Caraca. Olimpíada a gente também fez direto. Então, a gente vai comprando sempre ali direto mesmo da fonte, porque são esses ingressos que têm um valor agregado maior. Não só o valor, né, mas tem um valor agregado maior também. E eu acho também que quando você compra direto, um ingresso que já tem... Vamos falar que é um investimento alto, não vou falar que é caro. A gente tem que tirar, né? É difícil. Não é difícil, é desafiador. Não é caro, não é um investimento. Eu acho que quando você coloca mais intermediários também, vai subindo aqueles 5%. Né? Então, direto também, você tem o custo real mesmo do negócio. Isso, e a gente consegue entregar realmente a viagem com a qualidade. E aí, lógico, todo o restante da viagem precisa ser pensado para esse público que está pagando quase 50 mil em ingresso. Então, você precisa ter um transfer
com uma qualidade mais legal, com um carro mais bacana. Você precisa ter um hotel que vai entregar um café da manhã bom mesmo. Nossa. Então, todo o resto da viagem, eles esperam um tratamento VIP, não só dentro do estádio. Então, sobe o sarrafo do que você precisa entregar no todo, né? Caramba, e você falou uma coisa que é engraçado mesmo, né? Imagina o nível de experiência que você tem que entregar para um cara desse que está sendo presenteado, ou, enfim, uma ação, Sim. que só o ingresso custa 50 pau. Sim. E a experiência, às vezes, são as coisas mais simples mesmo. De você pensar, um carro pode ser um carro comum, ou pode ser um carro que vai ter lá uma poltrona mais gostosinha, que você vai entregar uma água quando a pessoa chega. São coisas que são simples, mas que o luxo está no simples, né? Uma das coisas que a gente fala sempre. Não é que é uma viagem de luxo, mas é você entregar como se estivesse entregando uma viagem de luxo inteira, para que realmente seja uma experiência, a experiência da vida daquele cliente que está indo naquele momento. Entendi. Vamos voltar um pouquinho, que eu quero pegar aqui um insight que você deu. Você falou que você começou nessa história toda com projetos de mídia que levavam para eventos esportivos. Então, eu vou dar um exemplo aqui bobo. Uma TV, uma Cazé TV da vida, que faz uma ação com a Heineken para levar os melhores ouvintes para a final da Champions. Um exemplo. É mais ou menos isso. Isso. E por conta da Heineken estar patrocinando isso, a Cazé TV, ou o veículo de imprensa, vai falar da Heineken, é isso? Exato. Entendi. Exato. E isso você acha que hoje em dia é um projeto que as agências podem ajudar as empresas? Porque eu digo assim, a gente sempre tem que provocar a venda. Sim, com certeza. Né? Provocar a venda. Então, de repente, você tem um cliente que, sei lá, eu atendo a Jaguar do Jardim Europa. Eu nunca pensei em mandar um cara que compra um Jaguar ou compra um carro de 3 milhões para a final da Champions. Você acha que o agente pode ajudar a fomentar esse projeto inteiro? Sem dúvida. Eu acho que tudo é você buscar entender o que o cliente na outra ponta precisa. Tá. Então, se o cara do Jaguar... O que o cara que vende Jaguar precisa? Vender mais Jaguar. Como é que ele pode fazer isso? Você pode ajudar ele a vender mais usando o que você tem na mão, que é a viagem. E uma viagem onde você incentiva, seja o vendedor ali na ponta, então você pega a loja inteira e vamos fazer um projeto aqui com uma loja do vendedor que vende mais no ano inteiro, vai na final da Champions, vai na Copa do Mundo. Você formata esse projeto e leva como incentivo ali, ou seja, de mídia para uma empresa de mídia, e formata isso junto e entende o que ele está precisando ali. E entender de verdade o que ele está precisando, não o que ele está precisando da viagem, mas o que ele está precisando para vender mais. Para aquele momento. Para aquele momento. E a viagem ela é um meio para aquilo. Entendi. E eu acho que deve ter, assim, um caixa eletrônico, tipo assim, infinito para esse mercado, porque eu vejo, assim, empresas específicas mesmo, assim, no turismão mesmo, assim, eu conto nos dedos de uma mão empresas que focam realmente nisso, assim, de falar para o cliente assim, vem cá, eu vou na reunião com você. Você quer vender um patrocínio para Heineken ou para Adidas ou para... Eu vou na reunião com você e eu te mostro o que eu entrego. Eu te mostro um vídeo, eu te mostro a minha última experiência. Eu acho que é até legal o agente de viagem começar a participar disso também, né? Eu acho que sim. Era o que a gente estava conversando um pouco mais cedo hoje. Eu acho que a gente conseguir entregar... Geralmente, quando uma empresa contrata uma agência de viagem, de forma geral, né, não todas, mas de forma geral, a agência de viagem entrega tudo que tem relacionado à viagem em si, que é aquilo que é a mesma coisa que ela vai entregar para a pessoa física que ela está atendendo, para o cliente de lazer. Qual que é a nossa ideia? É entregar tudo o que esse cliente precisa, para que realmente ele chegue lá e ele só viva o momento. Então, o cliente, quando contratava outras agências, nas empresas que eu trabalhei, que trabalhavam com viagem, tinha dentro do cliente mais 2, 3 produtores, para fazer as outras coisas da viagem, para reservar um restaurante, para olhar outras experiências que não estavam incluídas na viagem em si. A gente tem esses produtores dentro da Star Travel. Entendi. Para justamente o cliente não precisa de ter ninguém lá dentro olhando para essa viagem. Entendi. Ele vai olhar em vender o patrocínio, ele vai olhar em quem ele vai convidar, quem é o cliente importante para ele, em olhar quem vendeu mais ou quem vendeu menos, que é quem vai efetivamente viver a experiência, e a gente cuida de todo o resto. Entendi. Então digamos que a Star Travel é uma agência de viagem, meio que... Não é uma agência de viagem, é uma agência de experiências que dentro desse mundo das experiências tem o departamento de viagens, digamos assim. É mais ou menos isso, sim. Legal. É a experiência completa, de verdade. Não, porque
Pô, você tá falando de Munique. Afinal, vai ser em Munique agora? Vai ser Munique. Pô, só de pensar em achar um bar para fazer um after em Munique... E agora, eu já fico, né? Agora... Em cima da hora, a gente precisa achar um bar para poder fazer o after. Precisa ser um lugar legal que a gente consiga reservar para o cliente não ficar parado na porta. Então, tem todo um processo aí que a gente busca fazer por aqui. O cliente só faz o pedido e a gente busca entregar. Então, você tem que ter uma rede de fornecedores muito bacanas, assim, porque senão você colapsa, né, num evento desse aqui, porque o nível de entrega é muito grande, né? Sim, eu acho que ter o fornecedor certo também é uma coisa muito, muito importante. Porque muitas vezes a gente não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E você ter um fornecedor que você confie para perguntar o que você não sabe e ele te ajudar... Eu não conheço o mundo inteiro, ninguém conhece o mundo. Quer dizer, deve ter gente que conhece, mas né, ninguém conhece o mundo inteiro. E você poder falar para aquele fornecedor ali na ponta, olha, eu estou precisando de um bar assim, assim, assado, nessa característica... Você tem algum lugar para indicar? Onde você acha que a gente conseguiria? Ou, às vezes, até se tem um bar específico que o cliente queria ir, ou um restaurante específico, você não consegue mais reserva. Se você tem um fornecedor certo ali, ele te ajuda a conseguir aquela reserva, a ter tem um relacionamento mais próximo ali com o local também. Entendi. Olha quem chegou aqui! Chegou aqui a nossa convidada de honra, fica aí. Daqui a pouco a gente conversa, fica aí. Não, Fica tranquila. Vem cá, vamos continuar aqui. Você sabe que aqui é vida real, não tem corte, a gente vai aqui no meio do... E vem cá, me conta assim, beleza, você falou de que você tá indo pra final da Champions e tudo mais. Sim. Nesse seu business, nesse seu jogo, você tem que ir acompanhar todos os eventos, você tem que estar lá, você pode mandar... Não mandar a equipe, porque eu acho que sempre alguém da equipe tem. Sim. Mas você pode, tentar fazer isso remotamente ou não? Tem que estar lá. É uma regra de ouro, assim. Para mim, pro meu modelo de negócio, sim, eu tenho que estar lá. Tá. Porque eu acho que é importante o cliente se sentir importante também. Então, o fato de eu estar lá acompanhando mesmo tudo com cuidado faz com que ele se sinta mais importante e que ele confie em mim para próximo evento, para a próxima viagem. Além do que, dentro dessa viagem com esse cliente específico, vão mais 10, 15, 20, 30 pessoas. E todas as pessoas são clientes em potencial para um próximo projeto. Nossa. Então, para mim, acaba sendo também uma viagem de relacionamento com esses potenciais clientes. Nossa, falando disso, que você tocando nesse ponto, deve ser um negócio surreal para você até fazer networking, né? Porque é isso, né? Um cara que tá ganhando uma viagem dessa, por cabeça, é 100 pau. Até mais do que isso. Imagina um cara desse, né? O que ele não pode trazer para a empresa e tudo mais. Exato. E tanto para a empresa, para ele como lazer, né? Ele tem ali a confiança da entrega como um todo, quanto para ele levar para dentro da empresa dele. Olha, esse tipo de projeto é legal. Eu fui assim, vamos tentar trazer para cá. Inclusive, os meus clientes têm sido, a grande maioria, deu o start, conheci nessa viagem, dentro desse evento tem um outro, e a gente vai puxando ali dentro de cada viagem, pelo menos um cliente saiu, um cliente novo. Nossa, que bacana. E sem contar que esses caras também, por serem altos executivos, podem dar ideias pro teu negócio, né? Você troca uma ideia, você aprende um comportamento desse cara, é muito legal. E eu acho que é muito importante você estar aberto para isso também, porque se você não está aberto, não adianta nada. O cara vai falar, pensei em fazer assim, você fala, tá bom. Você precisa escutar o cliente. Acho que o ponto mais importante é esse. É você escutar o cliente e entender o que ele precisa. Entendi. E vem cá, vamos falar aqui de coisas que você já fez ao longo desse período aqui, né? E a gente teve um lance muito bacana que você me mandou um áudio lá, quando você estava na final da Rebeca? Da Rebeca, viu? O ouro da Rebeca. Do ouro da Rebeca, você estava lá dentro, você acompanhou e tudo mais. E você também operacionalizou Olimpíadas esse ano? Sim. Esse ano não, no ano que passou. Ano passado, Ano passado, né? Dá um resumão pra gente de como que é uma operação dessa de Olimpíadas. Porque pra mim isso é assim, eu não sei nem por onde começar, assim. Eu não sei nem, sabe? Não sei nem se eu vou com a camisa do Brasil ou vou com a camisa do Palmeiras, não sei. Não, vai com a camisa do Brasil, poxa. Com o logo da sua agência, de preferência, né? Não deixa de levar o logo da agência junto. Dá um resumão aí de Olimpíadas pra gente. Olimpíada, pra mim, era um sonho pessoal. Tá. Eu não fui nas Olimpíadas do Brasil e sempre foi uma vontade muito grande. Eu falei para você, eu sou formada em rádio e televisão, não sou formada em nada voltado para o turismo, mas eu quase fiz educação física. Então, o esporte é uma coisa que sempre esteve e, por acaso, não por acaso, eu estou trabalhando mais com eventos esportivos. Legal. Mas a Olimpíada sempre foi um sonho. Então, logo que eu comecei com a agência,
Eu comecei entregando, meu primeiro projeto maior foi a Copa do Mundo no Catar, e meu olho já estava na Olimpíada, em como é que a gente ia conseguir fazer com um volume legal, estar lá e entender tudo que envolvia. Então, eu fui primeiro no Pan-Americano em Santiago, fui por conta, não fui com cliente. Você já queria focar nisso? Porque era o que eu tinha mais próximo de Olimpíada para entender como funcionava a logística. Então, porque são muitos jogos acontecendo ao mesmo tempo, são muitos esportes diferentes. E daí, com uma viagem para um grupo, você não consegue personalizar exatamente o que o André gosta de assistir. Então, o André gosta de futebol, tá, mas a Lívia gosta de basquete. Como é que a gente vai colocar os dois, sendo que a gente está formatando uma viagem para o grupo inteiro e ainda nem sabe que é o André e a Lívia que vão? E você não sabe nem se o jogo vai casar, né? De você assistir a final, a semi. Você não sabe quem vai jogar. Então, você precisa pensar em esportes mais genéricos, que todo mundo vai gostar, todo mundo, né, entre aspas, vai gostar de assistir. E essa logística de você ter jogos em vários lugares da cidade. No caso de Paris, teve alguns jogos fora de Paris também. Então, em toda a logística que envolve. Eu estive eram 3 clientes diferentes, né, cada um com seus grupos, mais de 50 pessoas no total. E aí, eu acompanhei, mas eu tive também que colocar mais 2 pessoas acompanhando para eu conseguir ficar ali solta, né, e enxergar a operação como um todo dos 3 grupos acontecendo ao mesmo tempo. E eram grupos com particularidades diferentes. Eu tinha um grupo que era de influenciadores, então tinha que cuidar do que eles estavam fazendo de entrega também para a marca que levou. E tinha grupo que era de relacionamento mesmo com o cliente. Entendi. Então, são particularidades diferentes. Acho que toda a logística que precisa ser montada, não só ali na frente, que é o que ele está enxergando, né, que a pessoa que está viajando está enxergando, mas por trás também para que a gente pense em cada detalhe que envolve e não deixar nenhuma ponta solta. E diz uma coisa, quando você fala de uma operação dessa de Olimpíadas, com quanto tempo antes você tem que... Quanto tempo é o ideal que você precisa para organizar isso? Porque, assim, no turismo, eu acho, não sei se para esse tipo de evento tem alguma negociação especial, mas a gente só compra passagem aérea para 1 ano, hotelaria é difícil também ter mais de 1 ano. Como que você organiza um negócio desse que você já sabe que vai ser uma febre, você já sabe que todo mundo quer e você já sabe que se você não correr, você vai ficar sem? Eu acho que primeiro é importante você estudar os eventos anteriores. Então, uma Olimpíada, você sabe como foi o que eu fiz. Eu fui no Pan-Americano para entender um pouco de como funcionava a logística, a distribuição de jogos. Por mais que fosse um evento diferente, num país diferente, era o mais próximo possível. Então, estudar os eventos anteriores, as Olimpíadas anteriores, o que você precisa ali para conseguir formatar a viagem como um todo. Você tendo esse estudo, e aí depois entrando exatamente em qual é o país, qual é a cidade, sede, você já deixa aquela viagem planejada e formatada. A parte de comprar o aéreo, comprar o ingresso, acaba virando menos importante, porque você já tem o conceito da viagem todo montado. Entendi. E aí, quando vem o cliente ou quando vem o momento da compra, todo o background está montado. Entendi. E... É o que acontece agora, desculpa, com a Copa do Mundo. Entendi. Copa do Mundo, ano que vem, vão ser 3 países. E agora? Agora eu tenho pequenos projetos montados para cidades diferentes e estou com eles todos guardados na gaveta. Entendi. Saiu chaveamento, saiu quem vai jogar, tá aqui, o que estava na gaveta que vai ter Brasil é esse aqui. Vamos comprar tipo agora, porque acabou de sair, tá um pouco mais barato, tá um pouco melhor para a gente comprar e reservar, tem mais malha aérea para a gente poder ter como opção. Eu já tenho o projeto pré-formatado para várias cidades diferentes. Vamos ver para onde vai ser. Eu prefiro trabalhar assim. Entendi. De ter ali pré-montado e colocar na frente, mas não colocar antes porque você não tem certeza de onde vai ser. Tá, e esse projeto que você falou que está na gaveta pré-montado, é um projeto de clientes que já são seus, que vão querer de qualquer jeito? Ou você usa isso para trazer venda para o teu negócio? Falar assim, ó aqui, tá prontinho, cara, é só você fazer o Pix. As 2 coisas, né? Porque a gente não perde cliente. Então, lógico que os clientes que já estão comigo já sabem que eu tenho esses projetos na gaveta. E assim que a gente estiver ali chegando mais próximo da data de sorteio mesmo de chaveamento, a gente começa a espalhar para outros clientes e mostrar o que a gente tem e o que a gente tem feito, o que a gente tem de portfólio. Né? Que é a Copa do Mundo do Catar, Olimpíada, final de Champions. A gente entrou agora um pouco com tênis, então a gente entregou o Miami Open, vai fazer o Wimbledon. Legal, então, é esporte de forma geral, não só o futebol, mas futebol também. Ô, Bruninha, e falando da grana destinada para esses esportes e esses eventos, eu acho que o carro-chefe ainda deve ser o futebol. Sim.
mas deve ter muita grana no tênis, golfe, deve ser também um outro mundo, não é? Com certeza, assim, o tênis é um mundo que eu não conhecia nada. E acho que ter a humildade também de falar não sei é muito importante, porque você sentar na frente do seu cliente, o cliente falar, quero comprar tênis, você falar, não sei como te vender tênis. É uma coisa difícil, mas é importante. Então, foi o que aconteceu no meu caso. A minha cliente falou, quero comprar tênis. Eu falei, tá. Ela falou, você tem ingresso? Eu falei, a gente vai buscar esse ingresso, vamos ver como a gente faz. E ela sentou comigo e, você nunca jogou? Você nunca foi num torneio? Eu falei, não. Falei, então tá, sentou, abriu o site lá do torneio, me mostrou todos os tipos de quadra, que são várias quadras com jogos ao mesmo tempo. Eu não tinha a menor noção disso. Me falou, o melhor ingresso para você comprar é esse, porque esse tem acesso à quadra central, mas também tem acesso a todas as outras. É mais legal, às vezes, você assistir tênis antes das finais, porque tem vários jogos acontecendo ao mesmo tempo, do que só nas finais que fica concentrado na quadra principal. Então, tem várias particularidades de cada esporte, né? E o tênis é uma que eu realmente não sabia nada. E ela sentou e me ensinou tudo aquilo, e a gente já está no segundo projeto de tênis com eles. A gente fez Miami Open, agora tem o Wimbledon. E é bom que tem... Se você engrena num nicho desse, Sim. Você tem trabalho o ano inteiro, né? Talvez você descanse ali, né? Dezembro, janeiro, que é o pessoal geralmente tira férias, mas é tipo um mesinho de descanso, né? Sim, porque tem torneio o ano todo, e são torneios diferentes e grandes, né, no mundo todo. E Olimpíadas também rola esse ingresso hospitality, que você tem tudo isso antes? Olimpíadas também. Nas Olimpíadas o valor é um pouquinho menor. É menor, então, né? você consegue fazer vários esportes usando o ingresso de hospitality, sim. Eu vi que a gente até conversou, né? Que eu tava na Europa e eu queria assistir, mas eu também perdi o time. Eu achei muito ingresso hospitality, meio que em cima da hora. Mas, assim, claro que não os esportes bacanas, né? Tipo, tinha lançamento de dardo. Mas é esporte. É só pra fazer o Instagram que tava nas Olimpíadas, né? Sim. E eu vi que era um lance de sorteio, de lote. E você, como uma pessoa que já tem um direcionamento para isso, você também consegue um caminho mais rápido para conseguir esses ingressos nesses eventos gigantes? Assim, o Champions você já falou que sim. Sim. Mas Olimpíadas deve ser até mais loucura ainda que Champions, né? É mais loucura porque tem mais coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que o mais importante é, primeiro, tentar a antecedência. Quanto mais antecedência, melhor, até para você garantir lugares melhores dentro do estádio. E aí, sim, você ter o contato, né, das pessoas que vão poder te ajudar ali em cima, se precisar. Nem sempre a gente consegue, mas a gente busca. Agora, na Miami Open, a gente tinha ingresso para um dia só. E não calhou de ser no dia do brasileiro. Não calhou. Não calhou. É do João Fonseca, né? E o João Fonseca tá bombando. Aliás, tênis é uma oportunidade muito legal por isso também. A gente está crescendo o olhar para o tênis no Brasil, por conta do trabalho que o João Fonseca tem feito. E aí a cliente falou, poxa, será que a gente conseguiria incluir um dia com o jogo do João? E ali em cima da hora, com um fornecedor legal, que a gente já tinha conversado, já tinha ajudado a gente em outras partes da viagem, ele conseguiu os ingressos pra gente conseguiu o ingresso pro cliente. Então, era um dia que a gente tinha um passeio de barco, então... A gente combinou isso no dia anterior à noite. Eu passei a noite e o começo da manhã trocando horário de passeio de barco, mudando, porque daí era para ser à tarde, a gente tinha comprado só petisquinho, virou na hora do almoço, a gente teve que mudar toda a parte de catering também para o passeio de barco, e daí transfer para buscar direto do barco, para levar para o jogo, mas a gente conseguiu encaixar tudo o que precisava ali. Puta, na hora. Com o ingresso em cima da hora. A gente fechou... Caraca. Na verdade, a gente fechou no mesmo dia de manhã. Como assim? A gente conversou sobre isso no jantar do dia anterior. E aí, ela no mesmo decidiu... dia de manhã, ela decidiu no jantar do dia anterior. Falou, queria fazer, você acha que você consegue? Eu falei, vamos fazer o máximo possível. E aí, a gente conseguiu fechar mesmo no dia seguinte de manhã. Falou, mudou tudo, mandamos no grupo de todos os clientes, falando, não vamos mais no barco nesse horário. Nesse horário nós vamos no jogo, a gente vai no barco antes, mudou todo o roteiro. Mas fez acontecer e foi uma experiência incrível essa. Eu acompanhei dentro do estádio também, junto com eles. E foi uma experiência maravilhosa, fez toda a diferença. E é um dinheiro infinito, né? Porque a pessoa tá lá, olha o grupo tá meio xoxinho. Agora eu vou levar todo mundo pra jantar Não é o dinheiro infinito, é o dinheiro aplicado do jeito certo, né? Muito bom. Às vezes você poderia pegar esse mesmo dinheiro e pagar uma balada pra todo mundo, por exemplo. Poderia ser legal, dependendo do perfil do público. Mas eu acho que é uma sensibilidade local, assim, né? De você sentir o que o cara tá querendo, assim. E ter essa flexibilidade durante o projeto também é importante. É muito legal. Se a gente fica preso no
quadradinho ali do que estava programado desde o começo, você perde uma oportunidade como essa, de ter um grupo assistindo o João Fonseca, que é a maior estrela do tênis brasileiro hoje. Não, eu queria muito. Eu gosto desses ingressos que tem Danone antes e depois. talvez eu nem assistiria o jogo, mas... Acontece também. Acontece, né? Acontece. Eu sou desses, que eu já chego... Tipo assim, tem 2 horas antes... 5 minutos faltando, eu já tô na porta. Quando começa o jogo, eu já tô em coma. Aí, quando acaba o jogo, eu acordo. O que Poxa aconteceu? vida. Não, é importante assistir também, caramba. Não, brincadeira. E Copa, vamos pra gente fechar esse lance, depois eu quero Vamos conversar falar com de você Copa. sobre outras coisas. E Copa também é a mesma logística, tem alguma coisa especial. Eu acho que também é um evento que chama muito, depois das Olimpíadas, eu acho. E talvez, em alguns casos, tenha mais importância que a Olimpíada. Enfim, não sei. Fala um pouquinho da Copa. Eu acho que a Copa esse ano vai ser um desafio, né, ano que vem. Porque são 3 países. Então, que eu entreguei da última vez foi Catar, que era um país só, super pequeno, onde a gente conseguia assistir mais de um jogo por dia, inclusive. Então, lá no Catar, teve cliente que conseguiu ingresso em cima da hora para assistir outro jogo, saiu de um, foi direto para o outro. Agora são 3 países diferentes. Então, a gente ainda... O sorteio de chaveamento vai sair só lá para dezembro, lá para o final do ano. Então, a gente só vai saber onde vai ter Brasil e se Brasil vai jogar nesse período do ano. Antes disso, é o que eu tinha te falado. Eu estou preparando todas as logísticas, as maiores possibilidades de onde pode ter Brasil ou onde seria interessante mesmo se não tivesse Brasil. Entendi. Então, quais são as cidades que poderia ser legal de levar as pessoas para assistir uma Copa do Mundo, mesmo se não for para assistir Brasil? Entendi. E aí, se algum cliente tiver esse interesse de falar, quero entregar uma Copa do Mundo, mas não faço questão de assistir a seleção brasileira, a gente já tem o projeto para colocar na frente. Entendi. É porque aí é bem específico mesmo, né? Sim, e às vezes você pode pegar um cliente que é uma multinacional, que quer levar, por exemplo, uma multinacional no Canadá, que quer levar as pessoas para o Canadá para fazer uma visita na sede da empresa e assistir um jogo lá, não importa se vai ser Brasil ou não. Entendi. Também tem isso. E falando desses eventos quando eles afunilam, Tá. né? Tipo assim, por exemplo, tudo bem, a Champions a gente sabe quem que é, eles abrem o ingresso para vender tantos dias antes, você sabe que beleza. Mas na Copa do Mundo são 7 jogos, eu acho, 7. O Vampeta que fala, né? 7 jogos, o dinheiro é igual para todo mundo. E aí vai afunilando e tal. Esses ingressos de final, de semifinal, eles já são disponibilizados junto com a venda geral de ingresso? Ou eles seguram também para ir soltando de acordo com o movimento da competição? Alguns já são vendidos antes e a Copa do Mundo tem um Follow Your Team. Você consegue falar, vou seguir o Brasil. Peraí, o que é? Follow Your Team. Nossa. Meu inglês, Fala gastando não, inglês no podcast do Negrini. Follow Your Team. Vai. Follow Your Team. Que é você seguir o seu time, né? Então, eu vou seguir o Brasil e onde o Brasil for crescendo, eu vou seguindo esses jogos. O que você faz? Então, você faz uma inscrição? Na hora de comprar o ingresso, você compra o ingresso Follow Your Team, você compra os 3 primeiros jogos que são da fase de grupo, mais a próxima fase. Se o Brasil passar, você tem a prioridade para comprar o da próxima e vai seguindo o seu time. Então, tem essa possibilidade de você ter essa prioridade aí na compra, né? Entendi. E aí é legal, mas você já precisa, de cara, matar ali os 4 primeiros jogos de ingresso. Então, é tipo numa Copa do Mundo, onde você tem uma logística de 3 países diferentes, a gente não sabe para onde vai a próxima etapa, a Star Travel, vai trabalhar a princípio com fase de grupo. Fase de grupo. Que aí também você não morre do coração, né? Exato. Porque se você, falar que vai entregar tudo... Eu já tô morrendo de ter que esperar até o final do ano para ter certeza onde vai jogar o Brasil, né? Que a gente poderia estar planejando com muito mais antecedência. É verdade. E, nesse momento do podcast Close aqui, nós estamos criando uma nova empresa, que é a Star Partner. Você, agente de viagem, que tem um contato, que quer trocar uma ideia com a Bruna, que quer trazer esse cliente para... Troca uma ideia com a Bruna, que a Bruna recebe esse grupo seu, cuida, vocês negociam um valor lá. Agora a gente criou a Star Partner agora para você... Estava planejado há muitos anos a Star Partner. Porque eu acho que é legal, porque eu sofro muito isso. Sofro não, né? Eu sofro junto com a agente de viagem muito isso. Uhum. Dele chegar e falar assim, puta, Negrini, eu queria trabalhar com isso. Sim. Mas eu não faço ideia por onde começar. Então não gasta a sua energia. Você não vai conseguir aprender. Você vai conseguir aprender, mas existe uma jornada
dessas coisas elas maturarem. Então, cola na Bruninha, de repente vocês dividem ou fazem um bem bolado, ou enfim. Aí vocês conversam entre si e, de repente, pode ser alguma coisa legal para você, porque ela já vai estar lá. Isso. Né? Evento grande você já tá, você já pegou um nome, as pessoas já conhecem você. É difícil hoje a Star ficar fora de uma Champions, de uma Copa, de uma Olimpíada, porque já entregou muito, né? Sim. Então talvez isso seja um business aí para você falar com os agentes de viagem. Com certeza, me chama aí. Aí, ó. Vem. Bruninha, eu vou te pedir 1 minuto para eu falar aqui um pouquinho dos patrocinadores, a galera que faz o Só Agentes Cash acontecer. Tá. E quando a gente voltar, a gente vai falar, eu quero falar um pouquinho da Bruna, do CPF da Bruna aí. Não sei nem se Portugal é CPF, mas eu quero entender como que Portugal e Caldas da Rainha entrou na sua vida, e também entender um pouquinho do perfil da Bruna viajante, quando a Bruna não está trabalhando, quando a Bruna não tá chorando lá no estádio vendo a Rebeca, mandando áudio. Nossa, a maior experiência da vida. Depois você fala um pouquinho disso também. E aí eu quero saber um pouquinho desse lance aqui da pessoa Bruna, porque eu acho que é importante também para a gente entender por que tudo isso deu certo na holding agora da Star Travel, beleza? Recém-criada. Recém-criada. Vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Hoje tem gente nova aqui na nossa casa. Sakura Consolidadora, fazendo 50 anos. A Sakura não paga. Agora tem um novo diretor comercial. Vou trazer ele aqui para conversar. Vai ter sede nova. A Sakura está contratando mais de 80 profissionais. Você sabe o que é isso? 80 profissionais. Os caras estão voando. Então, ó, se você ainda não trabalha com a Sakura, se a Sakura ainda não está na sua vida, faz seu cadastro, começa, emite um bilhetinho. Ásia, vai lá. Quando você perceber, você já está envolvido por esse ecossistema maravilhoso da Sakura, que está pintando o turismo de cor-de-rosa. Vamos ver quem tem mais aqui, que eu não sei mais aqui. Só Agentes de Contabilidade. Obrigado, produção. Para quem não conhece aqui os Estúdios Voz, nós temos aqui o Belo na produção. Só Agentes de Contabilidade. Ó, tá chegando o prazo dia 30. Vocês vão perder o prazo, vão pagar a multa pro governo, vai cair na malha fina. Entra com a sua agência de contabilidade, a nossa contabilidade especializada em agente de viagem. Eu não vou falar muito não, vou deixar os contatos do Vitor aqui para você ficar tranquilo, focada no agente de viagem, como sempre. América BPO. América BPO. Ô, Bela, vou colocar você aqui no próximo para falar. Meu amigo Patrick, ó, pensa aqui, você, a Star Travel já precisa contratar a América BPO. O que é isso? Você precisa dormir. Sábado, domingo, depois do horário comercial, você precisa dormir. Não tem que ficar atendendo cliente, emergência. A América BPO é uma empresa que vai cuidar do seu 24 horas. Os caras estão voando. Todas as empresas grandes que você conhece, no turismo e fora dele, tá fazendo com a América BPO. Chama lá o time do Patrick, isso vai custar 1/3 de um colaborador. Isso porque você não consegue deixar um colaborador, porque esse cara não consegue trabalhar 7 dias por semana, feriado. Então, a América BPO é a solução para você. Já está vendendo uns 150, 200, tipo a Star que vende 1 milhão, 2, 3, 4 por mês? Tem que ter a América BPO, fechou? Quem mais temos aqui? Ah, esse parceiro é novo, os meninos lá de Campinas, Chitãozinho Chororó do Turismo, Eduardo e Carlos Fonseca da ValePay. Eles montaram uma mega operação agora para você, agente de viagem, operar o seu produto. A Opera é uma consolidadora de hotel, onde você vai trabalhar com preço net de verdade. Net de verdade. Por quê? Porque o link inteligente que você pode passar aos outros produtos também é da ValePay. Então a ValePay já está tendo a gordura dela, já está tendo o lucro dela no financeiro. E ela repassa para você o preço net da hotelaria, dos passeios. Então você consegue um preço que ninguém tem. Acabou esse negócio de perder para a OTA. Acabou, isso é coisa do passado na sua vida. Isso não vai te incomodar. A gente tem que arrumar outro tipo de problema para você, porque esse aí acabou com a Opere. É só colar nos meninos, que os meninos são nota 1000. Voltamos aqui pro podcast, aqui muito patrocinador, Bruninha, graças a Deus. Ainda obrigado, bem. Obrigado. Negrinho de pedreiro. Vamos voltar aqui, vamos falar da Bruninha aqui. Vamos falar primeiro de Portugal na sua vida. Foi por conta do trabalho, você foi antes, juntou a fome com a vontade de comer. Conta um pouquinho por que você escolheu Portugal e essa cidade tão inóspita, tão inusitada, né? Por quê? Portugal veio meio de paraquedas na minha vida, num momento de mudança, né, de virada de vida inteira. Então, eu estava saindo dos veículos de comunicação, abrindo a agência, e nesse meio tempo, entre
a estudar a abertura da agência, né? E a saída a transição de carreira, né? Como chama hoje. Fui para Portugal visitar o meu irmão que estava morando lá. E a ideia surgiu, na verdade, do meu filho, que comenta, poxa, a gente podia morar aqui um tempo. E isso ficou na minha cabeça. Olha que legal. E resumindo a história inteira... Quantos anos ele tinha quando ele deu essa ideia? Ele tinha 9 para 10 anos. Esse menino aí, depois Visionário. Depois eu vou mandar os vídeos dele tocando. O menino Ele é fera. É fera. Ele é mesmo. E aí ele plantou a sementinha que cresceu rápido, porque em 3 meses eu estava com mochila, mala e tudo pronto para mudar para Portugal de vez, já com a agência começando. E aí queria realmente entender se fazia sentido, e faz super sentido estar lá, porque facilita muito mais a logística para poder acompanhar de verdade os eventos. E até mesmo, estou com uma dúvida em alguma coisa aqui na Espanha. Tem um evento na Espanha, preciso resolver alguma coisa que não estou conseguindo resolver por telefone, por e-mail. Estou ali super mais perto, é mais fácil de chegar e de resolver com uma low cost rapidinha. E até para conhecer os lugares, entender um pouco mais os lugares, ficou bem mais fácil. Fez total sentido, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Mas eu venho bastante para São Paulo. Você vem muito para São Paulo. Porque eu só atendo clientes aqui no Brasil. E para mim é muito importante a gente conversar olho no olho para poder apresentar uma agência, principalmente uma agência nova, né? E por mais que você tenha toda essa estrutura de gente que te ajuda na operação, o comercial você ainda gosta de fazer. Ir na reunião, você acha que isso ainda você não pensa em terceirizar para alguém da equipe, você gosta mesmo? Por enquanto não, eu gosto. Entendi. Eu gosto. Eu acho que é aquela coisa de ser a cara da sua agência, que a gente usa muito isso falando de redes sociais, mas para mim é muito mais também ali na mesa com o cliente e ser a cara da minha agência no olho também. Entendi. E você vê como que é a vida de uma empresária de sucesso? É assim, né? Estou aqui, vou para Munique ver se o bar está ok para o meu cliente. Também não é assim, é só se for uma necessidade muito grande, porque a gente está falando de pagar ali, sei lá, 20, 30 euros numa passagem aérea, que isso você não compra aqui no Rio São Paulo, né? Aqui 20, é 30 diferente, euros, você não vem a nem gente de tem um Santos país... pra cá. E o tempo de viagem de Lisboa para Madrid é o mesmo que Rio São Paulo. Então a gente está falando de mudar de país, mas não é tão grande assim. Então, siga o outro Instagram dela, que são agentes milionárias, @agentesmilionárias, que ela vai contar as aventuras dela, né? É nada, gente. Eu sou do Escafundó da Zona Leste de São Paulo. Não, a Bruninha, a Bruninha é muito parceira, ela tá no clube do Só Agentes, é uma pessoa que a gente gosta muito, a gente troca muita ideia, participa dos happy hours do Só Agentes, bem que a gente não tá fazendo muito, mas agora nós vamos voltar. Inclusive, foi uma coisa muito, muito importante para mim, você sabe disso. Foi uma coisa muito importante participar. Aliás, participar de uma comunidade. Dos Só Agentes, em especial, mas participar de uma comunidade, entender o que os outros agentes de viagem estão precisando e querendo e tendo dificuldade, fez com que eu evitasse um monte de dificuldade na minha agência e que também, né, contribuísse para outras agências também. Legal. Eu lembro uma quinta-feira que você estava com um problema para pagar um ingresso. Um câmbio. Aí todo mundo parou o happy hour para te ajudar. Faz isso, faz aquilo. No final, arrumaram um Bitcoin para você jogar. Os caras começaram a viajar. Né? Porque abriram um monte de possibilidades que eu nunca tinha pensado. Não usei o Bitcoin, mas é uma coisa que você fala, poxa, por que nunca... Eu nunca ia pensar nisso sozinha. Nunca. Então, ter uma comunidade é uma coisa muito, muito legal. É verdade. Principalmente para quem está começando, realmente. É verdade. Não, e assim, né? Eu acho que também esse lance da jornada de quem está começando ou com quem tem 30 anos de turismo, a gente tem que colocar numa cesta um pouquinho diferente do que a maioria do mercado pensa. Às vezes você tem 30 anos de turismo, mas você nunca vendeu uma Champions, uma final de Champions. Sim. E às vezes você tem 1 ano de turismo, você já está... Ou 1 ano não, mas... conta de português, né? Você tem 3 anos de turismo e você está na sua 3ª final de Champions. Então, você que está começando agora, não sei quanto tempo tem sua agência, mas você pode trazer um conhecimento e agregar na vida de alguém que já tem 30 anos de turismo, Sim. né? Então, eu acho que é uma troca mesmo, né? Isso. Abrir o cadeado. E você gosta de Portugal? Você acha que seu fim vai ser em Portugal? Ou você acha que você vai dar uma... Como que você tá aí? Talvez meu fim seja em Portugal, mas acho que meu meio talvez não. Nossa, que feio isso, né? Seu fim vai ser em Portugal, né? Vamos falar que... Eu gosto muito de lá, mas eu pesado, acho que né? eu gosto muito de lá porque eu, graças a Deus, e a agência e a Star Travel, eu tenho o prazer de viajar para outros lugares também. Então, acho que se eu tivesse que preciso ficar em Portugal parada aqui, não sei se seria o meu lugar no mundo.
Mas o fato de poder estar ali, facilitar a logística, facilitar para algumas burocracias da agência, inclusive de câmbio. Então, tem várias outras vantagens que fazem com que Portugal seja hoje o meu lugar, o lugar que eu moro. Mas eu venho bastante para cá, eu acompanho as viagens. Então, eu gosto de cidade grande. Você gosta de cidade grande, Eu gosto de né? cidade grande. Eu já corro de cidade grande, você acredita? Eu acredito. Eu já tenho um asco, assim, eu fui para São Paulo esses dias. Eu tô em São Paulo, né? Mas eu fui para São Paulo, eu fico com medo do trânsito. Você já gosta, né? Eu gosto. Eu não gosto de estar no trânsito, mas eu gosto de olhar o trânsito ali na minha tá frente. Tá vendo? Empresária assim, que estamos na minha cobertura. E você, quando você está viajando, como que você gosta de fazer quando você está viajando? Você usa, e emendando essa pergunta, você consegue hoje, com os eventos, aproveitar um pouco? Ou evento é evento, você fecha a cara e foca? Ou você fica 2 dias a mais? Como que é a Bruna viajante? Eu tento sempre ficar um dia a mais e vou 2 dias antes para poder, inclusive, resolver algumas coisas. Eu gosto de visitar os lugares que eu vou visitar com o cliente depois, porque eu gosto de chegar lá e poder mostrar aqui é a entrada, ali é aquilo. Vim aqui para a entrada, mas aqui do lado tem um restaurante super legal, a gente podia ir lá depois ou antes. Então, eu gosto de chegar antes para ter esses detalhes na viagem e ficar um dia depois para respirar. Entendi. Mas eu acho que eu consigo aproveitar, sim, os eventos. E como eu gosto muito de esporte, viver a atmosfera do esporte é uma coisa que me faz muito bem. E aí você me perguntou da Bruna Viajante. A Bruna Viajante hoje... Eu gosto muito de viajar sozinha. Tenho minha família, tenho meu filho, mas eu gosto muito de viajar sozinha. Porque eu gosto de ter meu ritmo e de realmente parar e fazer tour, e entender da história, da cultura, do lugar. Gosto de viajar com meu filho, óbvio. Então, Claro. Quando eu vou com ele, é para onde ele quer ir. A gente fez uma viagem muito legal antes de eu abrir a agência mesmo, que inclusive foi uma das coisas que me fez dar o start mesmo, falar, vou trabalhar com viagem, que foi uma viagem voltada para ele. Ele gosta muito de qualquer coisa que tenha a ver com o espaço. O espaço. Então, a gente fez um roteiro onde a gente foi para Orlando para ver o Kennedy Space Center. Aí a gente foi para Las Vegas, só porque era aeroporto de passagem mesmo, e a gente foi dormir num deserto, no meio de Las Vegas e Los Angeles, para ver as estrelas. Nossa. E foi uma das coisas mais encantadoras da vida, que eu nunca teria pesquisado se não fosse por conta da necessidade dele. Para Los Angeles, porque tinha um observatório, então a gente foi mapeando lugares que tinham a ver com o espaço. E foi muito legal. E aí foi montado totalmente para ele, porque era para ele. Agora, eu hoje acabo buscando o esporte. Mesmo na viagem pessoal. Então, precisava de férias no começo do ano, não tinha me programado, mas eu estava com um projeto engatilhado de um cliente e eu me prometi que se vendesse esse projeto, eu iria assistir o Mundial de Handball que estava acontecendo em Oslo. Eu vendi esse projeto 6 e pouco da tarde de um dia, comprei a passagem às 7 da noite para voar no dia seguinte às 7 da manhã. Que legal, meu. E aí, lógico, facilidade de estar na Europa, né? Paguei barato comparado com qualquer outra passagem aqui dentro do Brasil, inclusive. E fui para Oslo e conheci uma cidade incrível, que eu não tinha noção que era incrível, porque eu nunca tinha vendido nem nada lá perto, nem tinha olhado para Oslo como um destino para mim. Eu fui para assistir o Mundial de Handball e me encantei demais com a cidade. Quero voltar para o país, quero conhecer outras coisas parecidas ali também. E foi usar o esporte como desculpa para conhecer um lugar novo e diferente. Que legal. E é muito lúdico isso, porque muitas crianças, vamos falar do futebol, mas eu acho que vôlei e tudo mais, já tem o cara não despertou ainda a viagem nele, esse negócio de ir para Paris, ver a Torre Eiffel, mas ele tem o sonho de ir, de repente, para Arábia ver o Cristiano Ronaldo jogar porque ele é o ídolo dele, né? E acaba sendo legal para todo mundo, porque a família vai para... Pode até não gostar do Cristiano Ronaldo, pode gostar também, mas vai conhecer todo um país diferente, uma cidade diferente, uma cultura diferente, por conta de um evento que a criança queria ir. Ou o contrário também, às vezes você quer muito ir num evento X... E você consegue levar a família inteira porque você tem várias outras coisas para a família fazer ali. E aí, montar a viagem nesse sentido também. É por isso que eu falei de escutar sempre o cliente. Então, aquele cliente específico quer assistir a final da Champions. Mas ele só tem um momento de férias no ano. Ele precisa viajar com a família. Legal, ele vai assistir a final da Champions. A família vai toda junto. No dia da final, ele vai para a final e a família vai fazer qualquer outra coisa, mas legal para a família. E eles vão curtir todo aquele momento juntos. Então, uma coisa não precisa impedir a outra, né? Usar isso, o que você quer muito fazer como desculpa para conhecer um lugar e uma cultura nova.
Ô, produção, ela tava com medo do microfone, que ela não ia dar. Fala bem, né, Belo? Não tá entendendo nada, né? Vamos contratar ela aqui agora para ser a co-host do podcast. Ó, a gente tá indo pro final. Quanto tempo já temos, produção? 51, né? Tem mais alguns minutinhos aqui. E aí agora eu queria falar desse lance da mulher. Tá? Uma mulher empreendedora que mora fora, que saiu lá dos... Como que é que você fala? Dos Cafundó da Zona Leste, que né, tem um garoto adolescente, que tem que tocar uma empresa com uma responsabilidade gigante. Não que não seja uma responsabilidade você vender uma viagem para Paris ou para Disney, mas um grupo desse, com clientes e tal. Fala um pouquinho desse empoderamento feminino, assim, como que você olha, como que você enxerga o mundo, como que você enxerga as possibilidades. Fala um pouquinho, porque 75% de quem segue a gente no Só Agentes são mulheres. E tem muitas mulheres que têm essa... Sei lá, não é uma luta sozinha, mas não sei falar o quê, mas é mais difícil, assim. Sim. O que você pensa sobre tudo isso? É uma pergunta difícil, né? Difícil, né? É difícil. Mas eu acho que como você falou, tava com medo do microfone. Tô com medo, mas vamos fazer. Sabe? É importante a gente saber e aceitar. Tô com medo sim, mas não é isso que vai me impedir de fazer nada. Entendi. Então, trabalhar esse medo e buscar a força, porque a gente precisa ter força para conseguir seguir em frente, a gente precisa ter força para manter uma agência, para começar uma agência num segmento que eu nunca tinha trabalhado, eu só tinha o olhar do cliente. Eu comecei sem saber o que era uma operadora, o que era uma consolidadora. Inclusive, não façam isso em casa. Então, eu comecei muito do zero. E você precisa ter coragem para começar e buscar. Você pode não ter uma rede de apoio do jeito que você gostaria, mas buscar essa rede de apoio. E, às vezes, ela vem de lugares que você nunca imaginou. A Sakura aparecendo ali, a Sakura foi... Vou abrir o parênteses para falar do Vitor Risse, que era um executivo de conta da Sakura, que, na primeira ligação, acho que ele ficou uma meia hora comigo no telefone e me explicou... Assim, ele me deu uma aula em meia hora. Então, foi encontrar as pessoas certas e entender que aquelas pessoas são as pessoas certas para o seu negócio e para você, são coisas muito importantes. Criar essa rede de apoio de lugares... De qualquer lugar, assim. Muito bom. Ô, Bruninha, e onde que você consome hoje conteúdo fora do turismo para inspirar você no seu negócio, assim? Que você... onde você acha, sei lá, no YouTube? O que você tá vendo? Quem que você gosta? Só a gente esquece. Só a gente esquece. Boa, valeu. Ajuda nós aí. Onde que você busca esse conteúdo para você se inspirar, assim, para deixar... Talvez nos esportistas que sejam hoje empresários, Olha, eu queria falar que eu busco esse tipo de conteúdo, mas não seria verdade. Eu acho que eu acabo buscando... Eu realmente assisto todos os Só Agentes Cast, não é mentira. Agora tá no Spotify também, viu? Você não precisa assistir se você quiser ouvir no carro. Olha só. Inclusive, eu lembro de um dos primeiros que foi com a Loiva. E que me deu, assim... A segurança de falar, poxa, ela acompanha todos os grupos, então eu não estou fazendo errado de acompanhar os meus. Tá certo, tá legal, é importante. Me deu a segurança para continuar do jeito que eu estava. Então, o Só Agentes Cast, eu gosto muito de Shark Tank. Então, toda uma base de negócios, por mais que eu tenha começado a assistir como entretenimento, me deu uma base legal para a parte de negócios. E eu assisto muito série inútil. Você gosta de série inútil, né? Eu gosto, Faz parte. Voou o tempo aqui, Bruninha. A gente precisa voltar. Depois que passar essa final de Champions, de repente a gente... Talvez um podcast não, que você vai estar fora, né? Que agora talvez você só volte pro Brasil no segundo semestre. Mas, de repente, a gente fazer uma live pro pessoal para falar como que foi a experiência, para falar como que foi legal. Queria te agradecer pelo seu tempo. Eu que agradeço. Sei que a tua agenda tá corrida, você teve que fazer aí um grande rebalanceamento aí para estar aqui hoje. Muito obrigado por você ter topado participar do Só Agentes Cast. Eu que agradeço. Acho que é importante também a gente entender quem foram as pessoas que foram importantes e que formam essa rede de apoio que eu comentei agora há pouco e tentar retribuir de alguma forma. Então, é um pedacinho pequeno de retribuição, não só para você, mas para a comunidade toda do Só Agentes, que fez toda a diferença, de verdade, no momento que eu estou da agência hoje.
Isso foi mais só a gente esquece, vou parar aqui, senão vou chorar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, foi feito com muito amor e carinho pra vocês, espero que vocês gostem, compartilhem com mais agentes de viagem. Um beijo, até a próxima. Valeu, Bruninha! Tchau! Valeu!